Boa noite, boa noite. Nosso segundo dia de conferência, Semana da Família Online. E graças a Deus a gente está aqui. Hoje a gente vai ter o pastor Edson. Ele vai estar trazendo aí a mensagem sobre como a gente cuidar de finanças na família durante esse período. Então, eu convido você, ele já está chegando aí. Deixa eu aqui pedir para ele. Okay. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Deus esteja abençoando nossas vidas. Enquanto o pastor Edson chega aí, ele já está chegando. Ó, pastor, o senhor aceita agora? Eu já convidei o senhor aceita. Ah, ok, ele está entrando aí. Boa noite. Boa noite, pastor Israel. Boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou colocar um louvor. Hoje a gente teve a partida da irmã Nilma para a Glória. E eu queria colocar esse louvor como forma de agradecimento e também pensando no que o senhor vai estar falando hoje à noite. Tá bom? Eu vou colocar aqui rapidinho. Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram mudos como eu. Perceberam seu cansaço, mais distantes nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio desses outros houve alguém que, chegando perto, logo ajudou, pois tratou seus machucados, deu carona em uns trocados e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos, essa gente tão igual a nós, está só porque passamos longe. Mas alguém tem que lhe dar o pão, alguém tem que mostrar-lhe a luz, alguém que ama igual. Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mais distantes nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio desses outros houve alguém que, chegando perto, logo ajudou, pois tratou seus machucados, deu carona em uns trocados e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos, essa gente tão igual a nós, está só porque passamos longe demais. Alguém tem que lhe dar
comum. Alguém tem que mostrar-lhe a luz. Alguém que ama igual Jesus. Pastor Edson, Tô lhe ouvindo. tá me ouvindo? Bem, Tem como tranquilo. o senhor baixar mais um pouquinho para aparecer mais? Tá bom? Pronto, tá ótimo, tá ótimo. Então, nós queremos agradecer a todos os irmãos que têm chegado, você que está aí nos visitando durante essa semana pelo Instagram. Nós temos hoje a presença do pastor Edson. Eu vou deixar ele se apresentar igual o pastor André ontem se apresentou. Então, pastor Edson, fica à vontade aí. Quero agradecer o pastor Israel pela oportunidade de participar dessa conferência da família online e pedir a ele que quando o meu tempo passar ele dê um sinal, porque eu nem posso ver o relógio pelo celular da transmissão e nem pelo outro que eu estou utilizando. Então, você vai me ajudar para não extrapolar no tempo, tá ok? Tá. Só uma Ah, pergunta: o senhor tem fone de ouvido? Não. eu Ou já estou tá? usando, já Ah, tá estou. certo, tá certo, tá certo. Pode continuar, pastor. Então, Deus me concedeu a graça de pastorear a Igreja Batista Regular de Novo Oriente por quase 21 anos. Nós deixamos o ministério daquela igreja em agosto de 2017 e em agosto do ano passado Deus nos deu a graça de podermos ajudar a Igreja Batista Regular de Beberibe num processo de transição para a chegada do novo pastor. No caso, foi o seminarista Rogério, que se formou ano passado no Seminário do Cariri e assumiu a igreja no dia 1º de fevereiro. E atualmente nós estamos orando e aguardando a vontade de Deus por um novo ministério. Por enquanto, nós temos ajudado na Igreja Batista Regular em João 23, temos procurado auxiliar no ministério do pastor Oscar. Inclusive, pedimos suas orações nesse sentido para que, mediante a vontade de Deus, ele possa estar abrindo as portas para um novo ministério. Eu sou casado com a dona Irani, se Deus permitir, em dia 26 de junho nós estaremos completando 27 anos de casados. Temos 2 filhos, o Reuel e Ruama. Inclusive peço suas orações por ela, porque, ao que parece, ela foi acometida de catapora. Então, para que os irmãos estejam orando nesse sentido pela recuperação dela, ok? Vamos orar e pedir a direção Pastor, de Deus só, para... Sim, só antes do senhor começar, dá para o senhor aumentar um pouquinho o microfone do senhor? Se eu aumentar um pouco mais. melhorou? Mais um pouquinho. E agora? Alô, alô? Pronto. Eu acho que Tá tá. bom? Para mim tá bom. Para mim tá bom. Porque Então pronto. Ok. Podemos continuar? Eu ia fazer uma pergunta ao senhor, sim. Só dizer, antes do senhor orar, o pastor Sim. Edmo foi meu professor no Cibima. Ele também foi professor no Cibima há muito tempo atrás, né, pastor? Faz Sim, uns tempo, no 10, tempo que eu. talvez uns 10 anos ou mais. Não, tá mais, eu acho que tá mais. Aqui no Que eu fui seu Cariri eu tô. professor, né? Que foi Não, meu eu digo professor. que eu saí, mas seu professor tá mais que isso, com certeza. Foi antes de você ir para o É. Cariri. E também a gente foi membro da mesma igreja, né, da Emanuel, Isso, também faz um tempo. E nós não tínhamos o cabelo branco como hoje, né? como hoje. Inclusive, eu saí da Igreja Manuel, saí assim, né? No sentido, eu era membro lá, tinha me formado, estava aguardando o ministério, éramos membros lá quando, então, recebi o convite para pastorear a igreja lá em Novo Oriente. Podemos orar, pastor? Vamos Então, orar. vamos lá. Ok. Ó Deus, obrigado
por esse tempo que o Senhor nos dá para tratarmos desse assunto que também é pertinente às nossas famílias, que seja bênção para a vida e para aquelas famílias, que a sua palavra, ó Deus, possa nos trazer princípios e lições práticas, que a graça do Senhor possa nos acompanhar nesse tempo. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos. É um assunto que certamente, talvez aí 30, 40 minutos, a gente não consiga falar tudo que talvez seja necessário. Mas, no entanto, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, certamente não nos faltam informações quanto à importância da quarentena, o tipo de isolamento, se horizontal, se vertical, os sintomas do coronavírus, os cuidados que precisamos ter, aqueles que compõem os grupos de risco. Eu penso que tudo isso aí nós temos obtido muitas informações, quer seja através das redes sociais, quer seja através até mesmo da televisão. Mas eu percebo que há um assunto que se ouve pouco, que não se procura dar orientações. É exatamente com relação à questão a questão financeira das famílias. E ontem eu fiquei muito feliz com uma notícia que eu vi no jornal. E até compartilhei hoje com minha esposa. Ela fez uma observação que até certo ponto é pertinente. O aumento do depósito em poupança nos meses de março e abril. Assim, valores realmente consideráveis. E eu comentando isso com ela, né, salientando que isso pode, numa época dessa, as pessoas estarem economizando, representar uma mudança de mentalidade do brasileiro. Ela me disse que as pessoas não têm com o que gastar, né? Todo mundo preso dentro de casa. Mas eu disse a ela que quando se quer gastar, não se falta como. Até porque hoje você compra tudo aquilo que você imaginar, ou pelo menos quase tudo, pela internet. Então, se a pessoa realmente tiver a disposição de gastar o que ela tem, mesmo estando presa em casa, ela tendo um celular e uma internet, ela não vai se prender ao desejo de gastar por causa disso, né? Então, mas ainda foi interessante essa observação que ela fez. Quanto a essa questão financeira, é um assunto muito prático. Eu quero tratar de uma maneira muito prática com os irmãos e quero compartilhar algumas sugestões, né? Por que sugestões? Porque eu reconheço que a realidade financeira é diferente em relação a cada família. Aqui não é uma caixinha em que todas as famílias estão dentro dela. Cada família vive a sua realidade. Então, de repente, uma sugestão pode ser boa para uma família e pode não ser para outra, pode ser pertinente para uma família e não para outra, porque isso vai depender da realidade de cada uma. Então, por isso que vai como sugestão. E a primeira sugestão que eu quero dar tem um princípio bíblico baseado em Tiago, capítulo 1. Eu desejo sugerir que você seja sábio quanto a essa questão financeira nesse tempo de pandemia. Esse texto de Tiago que nós vamos ler agora, ele certamente não fala da questão financeira. Tiago acaba de falar acerca da questão das provações, dos benefícios das provações. E logo em seguida, então, ele diz, em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu quero aplicar esse princípio da orientação que Tiago está dando quanto à questão
da oração pedindo por sabedoria, exatamente nessa questão financeira. É interessante que nós podemos ver o quanto essa questão da sabedoria ela é importante. Quando Deus dá a Salomão a oportunidade de que ele pudesse lhe fazer um pedido, e Salomão tinha diante de si algumas possibilidades. Salomão podia ter pedido para que Deus pudesse destruir os seus inimigos. Salomão poderia ter pedido riqueza, mas Salomão preferiu pedir sabedoria. E o texto que nós estamos lendo aqui em Tiago nos mostra que se alguém necessita dessa sabedoria, certamente pode recorrer a Deus e ele, no caso Deus, lhe dará liberalmente essa sabedoria. Né? Será concedida liberalmente essa sabedoria. E eu penso, irmãos, que nós precisamos muito dessa sabedoria nesses dias. Muito. No que tange a várias áreas da nossa vida, inclusive a questão financeira. E como que nós vamos aplicar essa sabedoria na questão financeira, considerando esses dias que nós estamos vivendo, essa pandemia, e relacionando isso a essa área da nossa vida cristã? Primeiro, precisamos ser sábios quanto à questão parece uma coisa banal, parece uma coisa simples, mas não é. Nós precisamos ser sábios quanto à periodicidade das nossas compras. Eu sei que isso varia de família para família, por isso que eu disse que nem todas isso não é uma caixinha que todo mundo vai estar dentro dela. Isso varia de família para família. Pode ser que o caso da sua família seja as compras semanais, pode ser que a sua família as compras sejam quinzenais, pode ser que a sua família as compras sejam mensais. Há várias formas disso ser feito. Não importa como, mas da maneira que você é habituado a fazer, você deve ter sabedoria em continuar fazendo. Por isso que eu dou como sugestão que você procure manter essa periodicidade. Logo no início dessa pandemia, as pessoas correram aos supermercados de maneira assim avassaladora. Era uma loucura. Inclusive, hoje menos, mas logo no início, os supermercados estavam limitando a venda de alimentos, determinados tipos de alimento, ao consumidor. Por quê? Porque as pessoas queriam estocar comida em casa. Isso é falta de sabedoria. Ah, mas pode faltar. A gente vai ver daqui a pouco que não é bem assim. Né? A gente precisa ter cuidado com isso. E por que nós precisamos ter essa sabedoria quanto à periodicidade das nossas compras? A primeira razão é para não desabastecer os supermercados, não desabastecer as farmácias. Né? Eu lembro que as pessoas saíram comprando álcool em gel e comprando máscara, e você aí daí a pouco ia na farmácia e não tinha, e gente em casa com estoque de álcool gel, com estoque de máscara, e outros sem nada. Então, quando nós agimos dessa forma, nós estamos demonstrando falta de sabedoria. Por quê? Porque nós estamos tirando de outras pessoas a oportunidade de também serem supridas naquilo que elas necessitam. Aí eu estou pensando somente nas minhas necessidades. Eu estou pensando apenas nas necessidades da minha família. Eu estou pensando apenas nas necessidades daqueles que estão próximos a mim. Nós precisamos fazer as nossas compras, seja de medicamentos, seja de alimentos, seja do que for, dentro de uma periodicidade de tal modo que a gente se mantenha sempre suprido e, ao mesmo tempo, esteja dando a oportunidade que outros também se mantenham supridos. Mas ainda há uma outra razão pela qual nós precisamos ter sabedoria quanto a isso. Especialmente pensando na questão de alimento, nós precisamos ter sabedoria nessas compras periódicas dentro das necessidades de cada família, dentro da realidade de cada família.
dentro das condições financeiras de cada família, porque nós vivemos numa economia, num sistema capitalista. E uma das leis que rege o sistema capitalista é a lei da oferta e da procura. Então, o que acontece? Enquanto maior a procura, certamente vai faltar o produto e os preços tendem a aumentar. E o que a gente tem percebido é que depois do início dessa pandemia, você que faz compras, não sei se você, se é sua esposa, mas quem é habituado a fazer compra, claramente percebe que houve um aumento de preço nos mantimentos, nas verduras, nas frutas. Boa parte desses alimentos foram majorados os seus preços. E certamente uma das razões para isso é exatamente essa questão da lei da oferta e da procura. Então, nós precisamos ser sábios para agirmos de tal modo que não estejamos contribuindo para que os supermercados, vendo essa procura excessiva, se vejam, então, agora em condições de majorarem os preços. Pelo contrário, nós temos que usar de sabedoria e induzi-los a baixar os preços. E esse é o terceiro aspecto que eu quero salientar dessa sabedoria que nós precisamos ter quanto à questão das compras. Quando nós induzimos o empresariado dentro dessa lei da oferta e da procura a baixar os preços, comprando de maneira sábia dentro das nossas necessidades, nós estamos contribuindo para que esses preços sejam reduzidos. E sabe qual é o resultado disso? Nós estamos cooperando com as pessoas de menor poder aquisitivo. Eu sei que é possível, talvez que você esteja me ouvindo nesse momento, não precise pensar nisso, não precise se preocupar com isso. Talvez a sua condição financeira, que Deus tenha lhe abençoado, lhe permita não ter essa preocupação. Mas nós precisamos preocupar-nos, talvez até com irmãos das nossas igrejas, que por uma razão ou outra não têm essas mesmas facilidades, que precisem de uma condição melhor de preço, de compra, para terem as suas necessidades supridas. E quando nós agimos com sabedoria, nós estamos indiretamente cooperando com esses irmãos. E por que isso é importante? Eu estava agora há pouco, antes de começar a transmissão, vendo um dos jornais agora da noite, e eu estava vendo essa ajuda que o governo tem dado, ela praticamente cobre a cesta básica em cerca de 17 estados do Brasil. E uma pessoa não depende só da alimentação. A alimentação é uma das necessidades básicas. Essa família, essa pessoa, esse chefe de família, esse pai, essa mãe, tem outras necessidades, tem outras despesas. Tem a água, tem a luz, talvez tenha o aluguel, talvez tenha um medicamento que precise comprar. E veja que eu estou falando de necessidades básicas. Nem estamos pensando aí em outras coisas. Então, quando nós agimos com sabedoria quanto a essa questão das compras, para não induzir o empresariado a aumentar os preços, e se tem algum empresário que trabalha nesse ramo, irmão, me perdoe, mas meu papel aqui é ajudar as famílias, tá certo? Então entenda que ele vai estar, agindo com sabedoria, ele vai estar, de certo modo, lhe obrigando, lhe forçando a não exagerar nos preços. Eu espero que você, como um cristão, não esteja fazendo isso, certamente, né? Mas vai estar cooperando com essas famílias. Então, essas são as três razões, né? Uma segunda sugestão que eu quero dar é a da prudência. Seja prudente. E eu quero convidá-lo a ler um texto, e esse sim fala diretamente da questão econômica, questão do uso daquilo que Deus tem dado em termos materiais. Gênesis capítulo 41.
É um texto muito interessante. E talvez você já tenha ouvido várias vezes estudos baseados na vida de José, do que ele passou lá no Egito, do que ele sofreu. Talvez já tenha ouvido estudos baseados no sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas mirradas, e nos 7 anos de fartura e nos 7 anos de fome. Mas eu quero destacar para você uma lição que eu considero valiosa dessa situação. Versículos 33 a 37. Gênesis 41, 33 a 37. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tomem a 5ª parte dos frutos da terra nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Um outro texto que eu quero convidá-lo para que você possa ler comigo, Mateus capítulo 14, versículo 20. Aqui nós temos a multiplicação dos pães, o relato do milagre, em que Jesus então faz a multiplicação dos pães. Esse texto ele é tão valioso que é um dos poucos milagres de Jesus que está relatado nos 4 evangelhos. E esse texto nos mostra que Jesus ele multiplica 5 pães e 2 peixes para alimentar cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então a gente pode calcular aí alguma coisa em torno de 10 a 15 mil pessoas alimentadas com 5 pães e 2 peixes. E olha o que o versículo 20 nos diz, depois que foi realizada a multiplicação do pão e do peixe, depois que toda essa multidão se alimentou, e veja o que Jesus então orienta aos seus discípulos. Talvez quantas vezes temos passado desapercebido em cima de versículos como esse, e talvez perdemos a oportunidade de extrair lições preciosas para a nossa vida, quanto a cuidados que nós precisamos ter com a nossa vida financeira. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Isso parece, assim, trivial, isso parece algo do qual nós nem precisaríamos tratar. Em relação a Gênesis, nós vamos voltar nesse texto na próxima sugestão que vai ser dada, mas o que eu quero destacar lá em Gênesis é quando José diz que deveria ser escolhido um homem ajuizado e sábio. E, de novo, a gente percebe a importância da sabedoria. E aí eu quero trazer essa ideia do ajuiz, de ser ajuizado e de ser sábio para esse versículo de Mateus, capítulo 14, versículo 20. E é mais nesse versículo que eu quero me prender nessa segunda sugestão que eu quero dar, que é exatamente a da prudência. Nós precisamos ser prudentes quanto às compras feitas em excesso. E isso está diretamente vinculado à primeira sugestão que foi dada. No afã de comprar e de armazenar e de guardar, talvez nós corremos o risco, especialmente na área alimentícia, nós corremos o risco de desperdiçar. Jesus, ao orientar os seus discípulos que recolhessem esses cestos de pães, esses 12 cestos que foram recolhidos cheios, certamente uma lição que ele quer ensinar, ao meu juízo,
é que não se desperdice aquilo que é dado por Deus. Então nós precisamos ser prudentes para que possamos agir de tal modo a evitar o desperdício, especialmente em produtos perecíveis. E aí nós precisamos ter cuidado em alguns aspectos quanto a isso. Eu sei que em alguns casos, por mais cuidadosos que sejamos, ainda acontece, mesmo que muitas vezes a responsabilidade nem é da gente, né? Ontem eu faço compras de fruta e verdura para a semana, né? Então ontem foi dia. E quando eu cheguei, que minha esposa foi higienizar as frutas, ela chegou e disse, olha, você comprou aqui uma fruta já, aliás, um girimum aqui já estragado. E quando eu comprei, ele já estava embalado, então, quer dizer, já estava danificado. Eu não observei, então isso acontece, né? Obviamente eu preciso ter mais cuidado da próxima vez. Mas eu me refiro mais à questão do excesso. E você compra, não consome, e ele acaba se estragando, e você desperdiça aquilo que foi comprado. Aí vai ter que jogar fora, ter que rebolar, uma fruta que se estraga, um leite que de repente coalhou porque não foi consumido totalmente, uma verdura. E um aspecto que eu quero destacar quanto a essa questão do desperdício, além da quantidade, é também a qualidade. Precisamos ser prudentes, porque por conta do inverno, dessa época que nós vivemos, até isso a gente precisa ter cuidado, irmãos. Até nisso nós precisamos ser prudentes. Tudo isso eu sei que parecem coisas assim desnecessárias, mas são essas coisas desnecessárias que muitas vezes geram esse desperdício na família. E as famílias não se dão conta que estão jogando fora aquilo que receberam de Deus, em termos de bênçãos materiais, do seu salário, do seu dinheiro. Então, para que você evite que isso aconteça na sua família. E aí, o que ocorre? Nós também precisamos ter cuidado quanto a esse desperdício, a questão do armazenamento. Você compra excessivamente, quando chega em casa se dá conta que a geladeira não cabe. E agora, vai fazer o quê? Naquele afã de ir, de comprar, de estocar, não pensa que onde é que vai ter que botar, e aí vai fazer o quê? Com a carne, com o peixe, com o frango. Você não tem um freezer, ou o freezer da sua geladeira não é tão grande. E agora? Então, todas essas coisas, elas precisam ser pensadas. E daí, então, a necessidade de agirmos com prudência dentro daquilo que estamos fazendo. Mas há um outro tipo de desperdício que eu gostaria também de mencionar, o da validade. Você vai comprar, aí você estoca. Será que você observa qual é a validade daquele produto que você está comprando, que você vai estocar? Aí quando você chega em casa, guardou, daqui a pouco, quando vai usar, percebe que está vencido. Desperdiçou. Vai jogar fora, não vai usar o produto vencido. Né? E são coisas que muitas vezes, dentro do contexto da família, a gente não tem esses cuidados, essas precauções, essa prudência para que isso não aconteça. E tudo isso se dá por causa da sabedoria. A sabedoria não gera a prudência. Um último aspecto dessa prudência que eu quero destacar para que seja evitado o desperdício é quanto à questão das crianças. Muitas vezes nós pais não temos o devido cuidado de procurar dar aos nossos filhos aquilo que a gente sabe que eles vão realmente consumir. Da natureza da criança sempre querer mais do que o que ela realmente consome. E eu fui assim, eu lembro disso. Graças a Deus que minha mãe me ensinou a não ter o olho grande. Lembro-me que quando eu era criança, certa vez eu quis ter o olho grande, ela me ensinou, me disciplinou, me corrigiu e eu pude aprender aquilo e depois pude
através da lição que minha mãe me deu, poder corrigir os meus filhos. A não ser que eu e meus filhos sejamos de uma natureza diferente das dos seus filhos, né? Mas se seus filhos são da mesma natureza dos meus, certamente em algum momento eles já tiveram um olho grande. E você vai precisar ensiná-los a consumirem, a dar a eles apenas aquilo que você sabe que de fato eles vão consumir. Um outro cuidado que nós precisamos ter em termos de prudência para evitar o desperdício, e aí é de cada família, não vamos entrar aqui no mérito do certo e do errado, isso é o hábito familiar, é o distintivo da família, se assim podemos dizer, mas que muitas vezes gera desperdício quando não se tem o devido cuidado. No preparo do alimento, da refeição, do almoço, da janta, do café. Aí a família não é habituada muitas vezes a consumir alimentos requentados, o arroz, o feijão. E aí o que faz com esse resto de comida? Joga fora. Isso é desperdício. Nós precisamos ser prudentes o suficiente para evitar que isso aconteça. E é triste ver e saber quantas vezes existem famílias que jogam panelas de arroz, panelas de feijão fora, desperdiçando aquilo que foi dado por Deus. Então, tudo isso nós precisamos olhar para esse texto de Mateus, e eu quero voltar aqui e ver o que Jesus recomendou. Recolham o que sobrou. E a ideia aqui é exatamente para que não houvesse o desperdício. Jesus poderia não ter se preocupado em ter deixado a meninada ficar brincando com a guerra de pão, né? Existe a guerra de travesseiro? Pois bem. Foi só uns pãezinhos que sobrou, deixa eles brincarem aí, não vai dar mesmo para nada. Não, deixa, todo mundo já comeu, já se fartou. Então, para que se preocupar com isso? A gente tem Jesus aqui do nosso lado, se precisar ele multiplica de novo, então deixa correr. Não. Vai lá, recolhe, guarda. Então, independente da sua situação financeira, independente do seu poder aquisitivo, talvez até nem precisar se preocupar com isso, mas precisa ter esse princípio da prudência no uso e no consumo daquilo que Deus tem também lhe abençoado. E a terceira sugestão que eu quero dar, e nessa eu quero me prender um pouquinho mais, é a questão da economia. O texto que nós lemos lá de Gênesis, e aí eu quero voltar para ele, observe que que José recomenda que fosse economizado 1/5 da produção naqueles 7 anos de fartura. Observe que José recomenda que deveria haver um bom administrador. Observe que quando chegam os 7 anos de fome, somente o Egito estava preparado para aquela situação. Todos os demais povos tiveram que vir ao Egito para comprar comida. Inclusive a própria família de José. Ninguém estava preparado para aquela situação. Essa época que nós estamos passando, talvez ela possa ensinar a muitos, e aí de novo eu digo, aqui não está todo mundo dentro da mesma caixinha. Cada família vive a sua realidade. Talvez a sua realidade não permita aquilo que eu vou colocar agora. Mas talvez a sua família pudesse atender ao comentário que eu vou fazer. Lógico, por isso, cada família é diferente. Mas quantas famílias talvez essa pandemia esteja mostrando que não foram bons administradores daquilo que receberam das mãos de Deus por anos e anos e anos. Talvez essa pandemia esteja mostrando que famílias viveram anos de fartura
e talvez agora vai chegar o período da fome, da escassez, e não estão preparados, porque não foram bons administradores. Importante notar, meus queridos irmãos, você que nos ouve, precisamos ser bons administradores. Precisamos usar os anos de vaca gorda para nos prepararmos para os anos de vaca magra. A gente não sabe qual vai ser o resultado dessa pandemia exatamente. A gente tem começado a ver algumas situações. A gente tem visto os autônomos sem poderem trabalhar. A gente tem visto pessoas tendo a sua carga horária e o seu salário reduzido, alguns sendo demitidos. Ainda ontem eu estava vendo no jornal que o governo do estado estuda a possibilidade de reduzir o salário do servidor público do estado. Talvez quantas prefeituras vão seguir o modelo e o exemplo do governo do estado? Porque parece que o que um faz, todo mundo sai copiando, né? Nem que não dê certo, mas um fez, os outros saem copiando. É igual o papagaio, né? Independente de dar certo ou não, né? Não, deixa. Eu ia falar, mas não vamos desviar do assunto, não. Então, veja que você não sabe o que vai acontecer. Eu sei que alguém muito espiritual vai chegar para mim, aí vai dizer assim, pastor, a gente vive pela fé. Então eu vou dizer que José não foi um homem de fé. Porque ele chegou para Faraó e disse, Faraó, tem que economizar aí um terço, aliás, um quinto da produção para quando chegar a época da fome a gente estar preparado. Né? E será que quantos de nós seríamos capazes de dizer que José não foi um homem de fé? Quando a Bíblia diz que tudo que José fazia, que tudo quanto José botava a mão, Deus fazia prosperar. E que Deus abençoou o Faraó por causa de José. Então, acho que não seria bem por aí. Talvez alguém vai dizer, pastor, mas a Bíblia diz que a gente tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vai vir depois, e Deus vai acrescentar, que basta cada dia o seu próprio mal, que eu não tenho que pensar no amanhã. Nós não temos que ter ansiedade pelo dia de amanhã. É diferente. Eu não posso viver como peru de véspera, mas agir com cuidado, com responsabilidade, administrando de maneira correta aquilo que Deus coloca, nós temos sim. Inclusive, tem uma parábola, a parábola dos talentos, e eu sei que alguns veem essa parábola, eu não consigo ver assim, né? O que é parábola? Parábola é uma história contada com o propósito de ensinar uma verdade. Os versículos anteriores falam da parábola das 10 virgens. Então, a parábola das 10 virgens e logo em seguida a parábola dos talentos. A verdade que eu tiro, que eu posso extrair dessa parábola é a questão da prestação de contas. E certamente nós vamos fazer uma prestação de contas da nossa vida cristã como um todo. Talvez você já ouviu pregações nesse texto do pregador aplicando a questão dos talentos com relação ao serviço na igreja, ao trabalho na igreja. Não vou dizer que ele esteja errado. Ele fez uma aplicação. Eu sempre olho para esse texto e pela maneira como o texto é colocado, a parábola é contada, como sendo uma prestação de contas que nós precisamos também pensar em relação àquilo que Deus coloca em nossas mãos, em termos materiais. E eu quero destacar para você em Mateus 25, né, que é onde está registrada a parábola dos talentos, os versículos 24 a 27. Certamente, talvez, poucos vão concordar comigo com isso, né? Só não quero que você me considere como herege por causa disso, né? Mas pensar que não é isso, certamente faz parte. Mas veja o que o texto diz. Foi dado 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento ao último. E veja o que esse último que recebera 1 talento faz.
Chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro a quem? Aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Você tinha a obrigação de ter administrado com responsabilidade aquilo que não é seu, que é meu. Para que quando eu voltasse, você não me devolvesse o que é meu sem ter feito render, sem ter feito produzir, me devolvendo sem nenhum rendimento, sem nenhum ganho. O que me chama ainda a atenção nesse texto e aí isso é para a gente pensar. Eu não vou dar essa resposta hoje porque o tempo não nos permite. É para reflexão, para você voltar hoje depois da live para o seu recinto de descanso e aproveitar esse tempo de quarentena. Talvez você esteja sem trabalhar, talvez você esteja sem estudar, e pensar um pouco sobre isso. Pensar sobre o versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Aquele que administrou mal, ele fica sem nada. Aquele que recebera 5, administrara bem, dobrara os talentos, e agora recebe o talento desse mau administrador. Será que a má administração, será que o fato de não fazermos render, de não fazermos produzir aquilo que é de Deus, por sermos maus administradores, não leva Deus a nos privar de melhores condições? Pense nisso. Eu sei que não é o pensamento das pessoas de uma maneira geral. Ao invés delas pensarem em serem bons administradores daquilo que Deus tem confiado a elas, elas sempre dizem que o problema está não em como elas administram, mas o problema está em quanto elas ganham. Por se tratar de uma área que de fato eu gosto de ler, de ouvir entrevistas, qualquer pessoa da área, ela sempre vai dizer o seguinte, se ela estiver dando uma palestra para pessoas em relação à vida financeira. O problema não está em quanto você ganha, mas em como você gasta. Então, o princípio da administração, economia. Por quê? Exatamente porque nós precisamos nos precaver, lógico, na medida do possível, dentro da realidade, da situação de cada um. Para quando os anos de fome chegarem, a gente esteja precavido por termos administrado bem aquilo que Deus nos dá. E muitas vezes Deus pode ter nos dado exatamente para que nós nos preparemos para aquele período. Foi exatamente o que Deus fez em relação ao Egito. Primeiro vieram os 7 anos de fartura e depois vieram os 7 anos de fome. Se Faraó não tivesse seguido o conselho de José, não tivesse colocado um homem sábio e ajuizado, se Faraó tivesse colocado alguém que não tivesse essa precaução e tivesse torrado tudo que a terra produziu nos 7 anos, o Egito teria sido como uma das outras nações que estavam ao seu redor. Teria padecido de fome, como todas as outras. Então, muitas vezes, Deus nos agracia em determinados períodos da nossa vida com uma situação melhor, exatamente para que nos preparemos, porque uma coisa que a gente precisa saber
é que Deus ele é onisciente. Aí a gente já entra nos atributos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Nem eu nem você sabemos o que vai acontecer daqui a um ano na nossa vida. Deus sabe do que vai acontecer não só daqui a um ano, mas durante toda a nossa existência. E por isso que ele pode sim nos dar uma condição e nós precisamos ter essa sabedoria, ter esse discernimento para agirmos dessa forma. Estamos quase caminhando para o final, o pastor Israel ainda não fez nenhum sinal, então isso indica que eu ainda estou dentro do tempo. Quanto tempo, pastor? Ainda tenho? Em 7 minutos. Pronto, então vamos administrar esses 7. Vamos ser bons administradores, né? Desses 7 minutos. Então, irmãos, como eu disse, nós vamos prestar contas da nossa vida cristã. E uma das áreas que nós vamos prestar contas é certamente dessa questão material da nossa vida. Nós não podemos criar um dualismo entre o material e o espiritual. Então, eu estou na igreja, eu sou um crente dedicado, fiel, consagrado, procuro fazer as coisas direitinho. Graças a Deus, amém. Aleluia, amém. Continue fazendo isso. Mas não esqueça de que quando você volta para casa, a maneira como você administra aquilo que Deus lhe dá também faz parte da sua vida cristã. Você não pode pensar que quando tiver que comparecer diante do tribunal de Cristo e prestar conta de cada uma das suas obras, as coisas materiais, a maneira como você administrou aquilo que Deus lhe confiou, vai ficar de fora, não. Isso vai estar no pacote para ser prestado contas também. De tudo, de todas as coisas. Então, por isso, seja criterioso nos seus gastos. Seja cuidadoso nos seus gastos. Evite gastar com aquilo que não é essencial. Se não vai lhe fazer falta, se você pode passar sem aquilo, simplesmente gastar por gastar, isso pode lhe fazer falta depois. Quantas pessoas, como eu disse, talvez estejam passando dificuldades agora, se pudessem voltar no tempo, mudariam a sua forma de agir, de gastar, porque reconhecem hoje que não foram bons administradores, que gastaram mal aquilo que Deus lhe confiou, e hoje estão pagando o preço. Agora, antes tarde do que nunca. Né? É errar humano, como diz o ditado, né? É permanecer no erro é falta de inteligência, é burrice. Então aprenda. Né? E se a pandemia possa lhe ensinar isso. Certamente você não vai passar por outra pandemia, né? A última situação que o mundo viveu numa situação dessa tem 100 anos. Então, certamente, eu diria que quase todos nós não vamos passar por outra situação dessa. É muito, muito, muito pouco provável que isso aconteça. Então, gaste com o que é essencial, que a pandemia lhe ensine isso, a gastar com o que é realmente essencial. Evite aquelas coisas que são apenas importantes, até mesmo aquelas que são supérfluas. Né? E trazendo isso para a nossa vida cristã, e aí aplicando isso à questão espiritual, muitos crentes poderiam investir mais na obra de Deus. Quantos crentes poderiam investir mais na obra missionária? Quantos missionários talvez estejam passando dificuldades? E se nós tivéssemos tido cuidado em sermos bons administradores, hoje nós poderíamos estar não só tendo que passar por dificuldades, mas tendo a condição de ajudar esses missionários. Se nós tivéssemos sido bons administradores daquilo que Deus nos confiou, talvez por tanto tempo da nossa vida. Né? Então, o meu desejo é que dentro da realidade de cada família, cada uma dessas sugestões, né, possam ser colocadas em prática. E isso é importante porque nós precisamos nos preocupar não só com a saúde física, nós precisamos tomar cuidado não só com o uso dos equipamentos que vão nos prevenir do coronavírus físico,
mas nós precisamos também ter cuidado com as sequelas que ele vai deixar na área econômica e na área financeira, na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida das igrejas e na vida do nosso país. Então, precisamos nos preocupar sim. Preocupar, que eu digo, não no sentido de deixar de comer, de dormir, mas preocupação no sentido do cuidado, do zelo, da responsabilidade, da prudência, da sabedoria, nesse sentido, né? Que talvez quando eu uso a expressão preocupar pode ter uma conotação de ansiedade. Não é nesse sentido, absolutamente, tá? E nós precisamos ter esse cuidado, essa preocupação por uma razão simples. Porque talvez, quem sabe, até a própria saúde física amanhã possa precisar da saúde financeira. A gente tem visto muito essa briga, né? A saúde física e a saúde econômica. Mas a verdade é que uma não vive sem a outra, né? Então, que Deus possa abençoar você, possa abençoar a sua vida, que Deus lhe dê toda a sabedoria. Se você precisa dessa sabedoria, peça que Deus vai lhe dar deliberadamente. Atente para a orientação de José a Faraó, a questão do juízo, da sabedoria, né? O princípio da economia, a ideia de não desperdiçar. São princípios bíblicos que nós podemos colocar em prática e certamente vai fazer a vida pessoal e a vida da família para a glória de Deus. Como eu quero encerrar lendo 1 Coríntios, que também não fala sobre dinheiro, mas nos deixa um princípio importante. 1 Coríntios 10, 31. Talvez você até saiba esse versículo de cor. Nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, então aqui inclui tudo, inclusive a maneira como nós administramos o que Deus nos dá, fazei tudo para a glória de Deus. Então, que Deus seja glorificado na sua vida através da forma como você administra o que Ele tem lhe dado. Use de sabedoria, use de prudência e seja um bom administrador para a glória dele. Vamos orar. Amém, pastor. Ó Deus, que eu tenho percebido. Podemos orar, pastor? Pode. Então, ó Deus, obrigado por esse tempo, que essas sugestões o Espírito do Senhor possa, por meio da sua palavra, aplicar ao coração de cada um daqueles que estão participando dessa live e que o Senhor seja honrado e glorificado através da vida desses irmãos, nessa área da vida cristã de cada um. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que eu pude perceber é que a gente vai amarrando os estudos, né? Um vai ligando o outro. Porque eu acredito que um bom administrador é aquele que tem vida com Deus. É aquele que tem relacionamento com Deus. Ele não pode ser um administrador fiel se ele não tem um tempo com Deus devocional, uma vida com Deus. E é por isso que eu estou dizendo, vai amarrando, né? Então a gente ainda tem aí um tempo, pastor. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, Sim. Certo? Aproveitando aí, temos ainda 3 minutos. O senhor disse que a gente vai prestar contas a Deus até do que a gente gasta, como a gente usa o dinheiro e tudo. O senhor poderia explicar um pouco mais? É lamentável, pastor, assim, a gente vê a maneira como alguns irmãos da igreja administram mal suas finanças. E aí, de novo, eu digo, isso aqui não está todo dentro de uma caixinha. Cada família, cada pessoa tem sua realidade. Estou falando aqui no geral. Mas, por exemplo, a gente tem irmãos com nome no SPC por serem maus administradores. Não estou falando de situações eventuais, de uma dificuldade, de problema de saúde, de uma coisa ou outra, não. Estou falando de má administração mesmo. Está entendendo? Pessoas com nome sujo no Banco Central, que não pode passar nem na calçada do banco. Sim. Falta 19 segundos. A gente conclui aqui. E aí a gente vem entra outra vez só para fazer o encerramento, tá bom?
Certo, Então, eu peço que os irmãos Tô aguardando. voltem para a próxima live. A gente encerrou essa daqui. Essa aqui vai estar